hoje vamos apresentar um jornal em que nós solicitaríamos, gostaríamos uma atenção mais do que especial para os senhores, em especial quando nós formos falar de uma matéria envolvendo Câmara Municipal, mas não a Câmara Municipal atual. Um fato que aconteceu na Câmara Municipal em 2001 e 2005, naquela legislatura. Coronel, mas o senhor vai falar de um ato lá do passado? Sim, eu quero mostrar que um fato lá do passado, que às vezes vai se repetindo gradativamente em cada gestão com assuntos diferentes ou legislação diferente, mas praticamente vai cair naquilo que nós falamos, legislação inconstitucional. Então, eu pediria aos senhores que quando nós estivermos falando desse ato envolvendo a Câmara Municipal lá de 2001, a legislatura de 2001, que aí vocês pudessem fazer uma análise de como era naquela época e como está hoje, o porquê de nós termos uma Câmara realmente que não diga amém ao Executivo, mas seja literalmente independente do Executivo. Não podemos deixar de trazer mais uma vez a situação de dengue em nossa cidade. A situação está ficando muito grave e solicitamos literalmente que todos os senhores atentem para isso. Nós apresentamos muito há pouco tempo uma situação da dengue na nossa cidade. Vamos visualizar novamente essa matéria em razão do que nós vamos mostrar logo em seguida agora. Vejam só. O número de casos positivos de dengue em Mogi Guaçu teve aumento de 73,91% em uma semana. Em 7 dias, a quantidade de pessoas infectadas pela doença subiu de 23 para 40 casos confirmados. Os dados estão no último relatório de casos de dengue divulgado pela Vigilância Ambiental, VA. Vocês viram? Está aumentando muitos casos de dengue em nossa cidade. Vamos mostrar agora um vídeo. Lembra que nós mencionamos que a UPA Santa Marta está se tornando uma unidade médica de referência em dengue? Então nós vamos mostrar um vídeo dentro da UPA Santa Marta, onde ela já está ficando muito lotada referente a pessoas com dengue. Vejam o vídeo. Solicitamos a todos os senhores atenção redobrada para os sintomas que nós já mostramos e mencionamos referente à dengue. Precisamos ficar muito atentos a isso. Para tanto, senhor, vocês já estão vendo como que está lotada a UPA Santa Marta. Esse é um vídeo recentíssimo. Então pense nisso, o máximo de cuidado com a sua família, filhos, esposa, marido, pais, avós, vizinhos. Vamos nos ater e tomar muita atenção referente ao que nós podemos dizer dengue em nossa cidade. Não seja você mais um paciente, uma vítima da dengue. Vamos juntos combater esse mal em nossa cidade. Quando nós falamos sempre de periferia, muitas vezes o pessoal pergunta: ai, coronel, o senhor só fala disso. Não é isso. É porque enquanto nós não trazermos a consciência
de que a cidade também faz parte, que a periferia faz parte da cidade, que os locais mais afastados fazem parte da cidade. Nós fomos contactados por 2 telespectadores da TV, pessoas que nos assistem todo dia, e falou assim: Coronel, vem aqui no IP3, olha só a situação que está o IP3. Não é só mato, não é só praça mal cuidada, é poste dando choque, criança tomando choque. Quando qualquer chuva acontece, nós ficamos sem luz. O mercado, que é logo aqui do lado, qualquer chuva que acontece, o supermercado fica às escuras. Nós vamos mostrar agora a praça do IP3. Vamos mostrar a praça primeiramente e depois nós vamos mostrar o que os moradores do entorno, os usuários do mercado, os clientes do mercado e as pessoas que estavam lá bem próximas nos falaram. Vejam primeiro a praça, depois nós vamos mostrar o depoimento das pessoas. Sou capaz de falar para os senhores que vocês não viram nesse vídeo um local que o morador construiu no chão de cimento para dar comida aos animais. De tão suja que a praça está, eu tenho certeza que é capaz de vocês não terem visto no meio desse mato esse espaço que um morador fez de cimento para colocar comida para os animais. Para colocar comida para gato, para cachorro e para qualquer outro animal. De tão mato que tinha no local, isso daí. Vamos ver agora o que as 2 moradoras, mais precisamente 3 moradoras de lá, e por último eu vou deixar o depoimento de uma pessoa que se apresentou até bem exaltada no dia, durante a reportagem. Vamos mostrar agora o depoimento das 2 senhoras que nos chamou e da Maria Rita, que também estava lá e mostrou a praça para nós. Vejam só. Como vocês falaram, vocês moram em outro bairro, mas vocês vêm aqui. O que vocês estão sentindo quando vocês vêm aqui no IP e encontram a praça desse jeito? Abandonado. Nós estamos tudo abandonado, né? Mas vocês estão percebendo isso só aqui na região? Não é só aqui não, no Pantanal também é assim, no bairro tá inteiro. Assim opa, tá tudo assim. Você passa assim, ó, o carro, você não afastar, dá um banho de água. Tanto buraco que tem. Aí a hora do voto eles vão lá bater palma, põe papelzinho. Mas isso vocês estão percebendo só na periferia ou em toda a cidade? Em toda a cidade. Mas na periferia que está bem mais que... verdade. Vocês estão percebendo assim esse abandono em outras praças? Sim. Perto do PPA tava meio assim, meio abandonado também. E ficou faltando 4 bancos, ó. Tá faltando um banco ali, tá faltando lá em cima onde você começou, tá faltando outro banco. A senhora falou uma situação do poste aqui que tá dando choque. O que acontece com os postes ali? Aquele poste lá, vira e mexe, ele tá dando choque nas crianças.
A gente já foi atrás também, não resolveu isso também não. E continua ainda nessa situação. Isso é quando chove ou toda noite? Não, quando chove. E quando chove também acaba a força aqui, inclusive daquele poste que está bem em frente à minha casa ali, ó. Toda vez choveu, fica sem energia. Choveu e o mercado também fica sem força. Inclusive por causa daquela árvore grandona que está lá. Que está próximo da rede elétrica. Próxima, isso, acontece tudo isso daí. Vocês viram a simplicidade dos moradores? A humildade dos moradores em falar que eles querem só um local mais bonito, uma praça bem cuidada, para eles poderem sentar no banco, para eles poderem curtir a praça. E vocês acham que é só essa praça? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra praça de um outro bairro, mais precisamente do IP8. Essa uma foi no IP3, agora eu vou mostrar a praça do IP8. Onde eu falo para vocês que o trator vai lá, passa, simplesmente não é uma roçada que ele... É enganar. Engana que eu gosto. Olhe só, observem se isso é cuidar de uma praça. Olha só, isso foi feito hoje no IP8. Isso foi feito hoje no IP8. Vejam só o que fizeram, que eles falam que é cuidar da praça. Olha só, do IP8. Não vai dar para eu mostrar a situação da iluminação dela, porque nós fizemos esse vídeo durante o dia. Mas olhe só como que eles fizeram na praça do IP8 a poda da grama. E fica aquela pergunta. E agora? Só porque é periferia desse jeito? Lembra que nós mostramos a Avenida Brasil? Lembra que nós mostramos a praça lá da rotatória do início da Avenida Padre Jaime, cruzamento com a Avenida Brasil? Lá eles cortam, roçam, fazem o pezinho das árvores. Beleza. Por que que a periferia tem que ser diferente? Vou até falar um português errado. Diferente. Não são seres humanos? Não precisam de segurança? O vice-prefeito, quando foi falar que precisa de cuidar das praças, podar das árvores, que é uma questão de segurança, então o pessoal da periferia não precisa? Vocês viram, duas praças diferentes, uma que nem foi cortada e a outra que cortaram que nem... Nossa, quase que saiu, mas não saiu. Igual muita gente, acho que nem limpa a bunda daquele jeito, desculpa. Olha que serviço, nem um pouco bem feito. Para dizer bem a verdade, nada feito, mas a prefeitura paga por aquele serviço. Olha a situação em que é entregue a periferia. Agora vocês vão ouvir o depoimento de uma pessoa que nos viu na praça e veio até nós e perguntou se poderia falar. Nós não podemos impedir. A população tem o direito de falar. É o que nós falamos aqui, ó. Estamos de olho.
E a população também está de olho, que quando nos viu lá, nos procurou para mostrar. Então, isso daqui, esse celular, às vezes as pessoas nos encontram na rua e também vêm nos falar. Olha o depoimento desse morador, desse usuário, dessa pessoa que usa a praça, que não dá uma outra conotação. E se vocês observarem, eu não sei se nessa matéria, a hora que ele está fazendo a entrevista, aparece o mercado. Mas aí eu vou fazer um comentário com vocês sobre o poste e o mercado dessa praça. Vejam o que ele fala. Prometeu tanta coisa para Mogi Guaçu, quando ele foi eleito, que não está cumprindo. A praça tudo suja, prézinho tudo sujo, entendendo? Então ele não está cumprindo. Ô, meu Falsete, deixa eu falar uma coisa para você, que você cumpriu muitos anos atrás para ser eleito, limpa essa praça que tem hoje, você só vai num bairro rico. Um bairro rico porque lá não sei o que acontece, mas onde estão os pobres você esquece. Entendendo? Pode achar rato, pode achar cobra aqui. A população daqui do IP3 está indignado com a presença da senhoria aqui. Quer dizer, que você prometeu que hoje você ia limpar Mogi Guaçu. Não, você está limpando. Você está deixando a cidade nossa uma pouca vergonha, suja. Que você não tem capacidade para fazer isso. Então aqui está meu nome, estou batendo de cara com você. Você está entendendo que eu te conheço você muito bem, mas que tudo que você prometeu até hoje você não está cumprindo. E a situação da praça, dessa situação, com mato, banco quebrado, o que você deve achar que está acontecendo hoje, não só aqui no IP, como toda a região? Isso ele não tem capacidade para fazer isso. Porque se ele tivesse capacidade, ele ia lembrar do IP. Ele esqueceu do IP. Ele esqueceu da praça do IP. Ele está lembrando no quê? Na área mais rica. Ele está achando que amanhã ele vai ter a população para votar nele. Ó, juro por Deus, meu voto você nunca vai ter mais na sua vida. Porque você foi um cara safado, sem vergonha. Você está abandonando tudo aqui, ó. Você acredita que isso vai ser tratado rapidamente? O dia que chegar perto da eleição, ele vai mandar os caras tratar aqui. O dia que chegar perto da eleição. Aí vai mostrar para você, eu estou trabalhando para Mogi Guaçu. Mas não é trabalhando para Mogi Guaçu, que aqui está tudo abandonado. Vocês viram como que a população está revoltada? Vocês perceberam que o morador, a pessoa que está ali nas proximidades da praça, está falando? Isso não é um, não é dois, isso está ficando unanimidade. Por que a periferia tem que ser tratada de uma maneira diferente? Então, tá aí, os senhores. Porque tem que ser diferente. Por que os mais humildes também não precisam de respeito, de atendimento, de cuidado? Quando estávamos na praça, nós ficamos sabendo que as crianças, olha que perigo, que as crianças ficam de mãos dadas uma com a outra e uma encosta no poste para dar choque nele e dar choque em todas as outras crianças. Olha que absurdo! Olha que falta de segurança para a nossa população. E quando não, vocês devem ter olhado lá na imagem, a iluminação está envolta em mato, floresta. É isso, senhores. São coisas mais do que preocupantes. E agora vamos falar sobre um show. Olha que coisa interessante. Mogi Guaçu vai ter um show. Coronel, mas não é sexta-feira, você não vai falar sobre eventos culturais do final de semana. Não, eu vou falar de um evento cultural em especial, esse evento cultural. É muito top o evento. Vocês vão verificar que realmente, vejam só, essa arte que a prefeitura fez do evento que vai ter no Tupec. Olhem só.
Vocês veem só? Olha só, um espetáculo para as mulheres. Não vou falar do espetáculo, mas vou falar do que está por trás do espetáculo. Mas antes eu vou só narrar. O espetáculo será Elas por Elas, Nossa Vez. Dia 5 de março, às 20 horas, no Teatro Tupec, onde está aberto para todo mundo, para toda a população, gratuita, logicamente, vai ser aberto gratuitamente. Secretaria da Cultura, Prefeitura Municipal, Ministério da Cultura, Lei Paulo Gustavo, quer dizer que alguém que está fazendo, pegando a Lei Rouanet e está fazendo esse show. Gisele Lima, Júlia Acorde, Sandra Lima, Rita Morelli, e assim vai. Várias mulheres que vão fazer esse show em razão da Lei Rouanet. Porém, o que é interessante é a mensagem que a prefeitura mandou para suas funcionárias públicas. A prefeitura mandou para as suas funcionárias públicas essa mensagem. Eu vou ler e vai aparecer aqui para os senhores. É interessante a mensagem. Diz assim: a participação no espetáculo não é obrigatória. A participação no espetáculo não é obrigatória. Porém quer dizer o seguinte, vai ter alguma condição importante para você, então observe. Porém, o funcionário que prestigiar, em outras formas dizendo, o funcionário que for ao evento, poderá deixar essas horas no banco de dados para compensação futura. Preciso saber quem tem interesse em participar do espetáculo. Ou seja, preciso saber quem tem interesse em participar do espetáculo. Nos dê o nome antes, para eu saber quem vai estar lá, para eu pôr no banco de horas, para eu lembrar de vocês que esse ano tem eleição, tá? E quando tiver lotado todo o auditório, alguém vai fazer um vídeo e falar assim, olha só, vamos imaginar que o prefeito vai lá e ele faz assim, tá vendo? As funcionárias públicas estão me prestigiando. Eu vou lá, faz um discurso maravilhoso e fala assim, tá vendo? Os funcionários públicos não são contra mim, eles estão aqui, ó. Eu falei para eles virem, eles vieram. Como é o poder econômico? O funcionário vai querer ter horas no banco de horas, mas aí eu pergunto, é legal? É legal? Isso é justo? Está dentro da legalidade? Usar do seu poder de administrador, chefe do executivo, para conceder banco de horas para seus funcionários, para ele fazer uma fotografia, um vídeo, para depois ele divulgar no site da prefeitura? Eu acredito que agora eles vão pensar 3 vezes antes de colocar esse vídeo no site da prefeitura em razão do que nós estamos falando aqui. Tá vendo, senhores? Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos apresentar uma matéria que nós solicitamos que os senhores realmente se atentem para a importância da eleição em nossa cidade. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa.
O nosso filho vive, levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Estamos de volta. Curta, compartilha. Então nós vamos ser breves para falar para os senhores agora. Coronel, mas o senhor vai falar, você tem prova? Tenho. Não só tenho provas, como é um processo judicial. Esse processo vai aparecer aqui para os senhores. E é interessante isso. Então vou falar o processo original, que eu vou mostrar para vocês. É o processo 1171-03/2005, definição da Justiça de São Paulo, e depois 0362. Uma ação civil pública. Quem impetrou foi o Ministério Público do Estado de São Paulo. Agora eu vou ler a relação das pessoas contra quem foi a ação, para que os senhores vejam como a ação é grande. Elias Fernandes de Carvalho, Astério Anor Sanches Madureira, Carlos Donizete da Costa, Carlos Emílio Caveanha, José Roberto Machado, Moacir Rosendo Batista Bueno, Sebastião Francisco Teodoro, Salvador Francelli Neto, José Antônio Pirituba de Souza, Darcy Pedro da Silva, Ivens Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli, Luiz Vanderlei Brunheroto, Amarildo Donizete Amaro Constantino, Marcos Gabriel Mesquita, Irene Delfino da Silva, José Tadeu da Silva, Ademar Balduino de Carvalho, Eduardo Elquir Loaires, desculpa a pronúncia, mas é complicado, José Donizete Bueno Rodrigues, Luiz Antônio Pereira Claudino, Wagner Porta, Gerson Faustino da Câmara, Marco Antônio Mendonça Garcia, Gerson Faustino Câmara, os outros são peritos, então retira o último que nós falamos. Coronel, mas por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque a legislatura daquela época, quem estava na Câmara naquela época, aprovou uma legislação. Aprovou uma legislação que virou lei. O projeto de lei era 78/2000, de origem da Câmara Municipal. A própria Câmara Municipal fez esse projeto de lei, que virou a Lei 3.784, de 21 de junho de 2000. Coronel, mas é uma lei lá de trás. É uma lei que foi decretada inconstitucional, ou seja, é para perder a validade. Mas olha o que colocaram dentro da lei. Essa é a parte principal que eu quero frisar bem, para aparecer bem aqui embaixo, que conforme eu for lendo, vai aparecer para os senhores. É devido ao vereador e ao presidente da Câmara parcela indenizatória no valor de seu subsídio a ser pago. O vereador foi eleito e ele cria uma lei, eles criaram uma lei, aprovaram uma lei, dizendo que é devido ao vereador, tem que se pagar ao vereador 50%, além do que paga todo mês, 50% no início de cada sessão legislativa. No início de cada sessão legislativa, ele recebe mais 50% do seu dinheiro. E os outros 50% no final da legislatura. Ou vai receber 2 vezes. Essa foi a lei que foi aprovada
Essa foi a lei que foi aprovada em 2000. 2000! Vocês veem só que absurdo? Por isso que eu falo para vocês da importância de nós termos uma Câmara independente, honesta, imparcial e que realmente cumpra com a sua obrigação. Está aqui, ó. Assim que eles entraram, eles já receberam 50%. Não é de toda a legislatura, é a mais. E os outros 50% no final. E se o prefeito convocasse uma sessão extraordinária, e se o prefeito convocasse uma sessão extraordinária, terá uma parcela indenizatória referente àquela sessão extraordinária. Vocês estão vendo? Está aqui, ó. Em vez de um salário, recebe 2. Foi uma legislação que foi aprovada pelos vereadores. Ainda bem que temos um Ministério Público que impetrou uma ação decretando essa lei inconstitucional e determinando que esses políticos da época, além de serem processados por improbidade administrativa, tivessem que pagar. Então nós vamos mostrar para os senhores agora duas tabelas que parecem iguais. Parecem iguais, mas nós vamos mostrar exatamente com os nomes que nós falamos para vocês. Não vou ler os nomes, mas eu vou falando alguns valores que vão aparecer aqui, e se os senhores quiserem, nós colocamos para que os senhores tenham esses valores. 200 valores atuais. Aí vocês vão falar assim, 230 mil? Não. É uma de 234, 235 mil e a outra de 259 mil da mesma pessoa que está devendo. Vamos crer que são quase 500 mil reais. Vocês imaginam isso lá em 2000, seria como se hoje eles tivessem pegos, cada um, 500 mil reais. Eu estou falando de valores atuais. Vou reportar valores de 2000 que foram vindo, atualizando. Atualmente, seria como se cada vereador tivesse pego em valores atuais quase 500 mil reais. Então tá aí as duas tabelas que nós estamos mostrando aos senhores, justamente para que vocês possam verificar a importância de termos vereadores que estejam compromissados com a verdade e com o povo. Essas duas tabelas que nós estamos apresentando são valores atuais. Já temos algumas pessoas que já concordaram em pagar essa dívida com o município. Só lembrando, esqueci de mencionar para os senhores, em valores atuais, se nós não erramos o cálculo, em valores atuais, se nós não erramos o cálculo, vai dar R$ 9.817.404,27. Se a nossa calculadora não errou, quase 10 milhões de reais. Aí eu pergunto aos senhores, alguém falou para vocês sobre isso? Não. Mas vocês podem ter certeza que a MDTV está aqui para apresentar aos senhores o que acontece em nossa cidade. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.